Então vamos lá. Gênesis 12. Gênesis 12 é o capítulo tema da chamada de Abraão, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos estudar aqui a chamada de Abraão. Gênesis 12 diz assim: Deus chama Abrão, com um A só, Abrão. Certo dia o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Aleluia. Amém? Esse é o versículo tema. Vamos ler aqui a explanação aqui, ó. Chamada de Abrão, posteriormente chamado de Abraão. Então aqui no Gênesis 12, ele era Abrão. A partir do capítulo 17 de Gênesis, ele passa a ser chamado Abraão, tá? Conforme a narrativa de Gênesis 12, dá início a um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e o servisse e guardasse os seus caminhos, né? Vamos ver o versículo 18 e 19 de Gênesis 12, tá? Tá escrito assim, ó: por que disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomada por minha mulher? Agora, pois, eis que aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele, sua mulher e tudo que tinha, né? Deixa eu ver se eu li certo aqui, né? Não, irmão, perdão, é Gênesis 18, versículo 19. Logo vi, né? Vamos lá. Porque eu o tenho conhecido, e que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. De vital importância na chamada de Abraão foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse os seus filhos o caminho do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus estabeleceu o pai como responsável na família para ensinar os filhos, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Então, veja bem, Deus, no primeiro plano, criou Adão e Eva. Adão e Eva permitiu o pecado entrar no mundo. Aí Deus destruiu o mundo inteiro com o dilúvio, né, escolhendo Noé para iniciar uma nova jornada na humanidade. Mas Noé e os descendentes de Noé também falharam e pecaram para com Deus. Então Deus falou: eu não vou destruir a terra novamente com água, né? E eu vou escolher alguém que me obedeça e que faça o que eu ensino, o que eu ordeno. Ele chamou Abraão, deu a ordem para que, falando que ele ia fazer de Abraão pai de todos na fé, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Abraão. Só que Abraão deveria ensinar os filhos. E aí, a partir de então, né, a maior responsabilidade dos pais é o quê? Ensinar os seus filhos. A gente conhece criança, eu trabalho em educação infantil, né? Tem criança que chega na escola e não sabe pegar numa caneta ainda, não sabe, né? Não sabe pegar, pega a caneta assim, pega assim, ou seja, o pai e a mãe nunca nem deu uma caneta ou um lápis ali, nunca ficou do lado da criança para que ela desenvolvesse a habilidade de coordenação motora,
né? Ou seja, muitas crianças estão aprendendo sozinha com YouTube, aprendendo com os desenhinhos, não tem um diálogo de pai para filho, de mãe para filha, né? As crianças, quando são pequenas, elas correm para o pai, elas querem estar com o pai, querem estar com a mãe. E aí depois que fica adolescente, é a fase que eles estão longe, não quer pai e mãe. Então tem que aproveitar enquanto crianças, né? Então, um dos mandamentos que Deus deu a Abraão foi o quê? Você vai ensinar os seus filhos. Dessa família surgiria uma nação escolhida de pessoas que se separassem das práticas ímpias das outras nações para fazer a vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher, né? Então eu vou ver aqui Gênesis 3, versículo 15. Vamos ver Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15 fala lá do episódio de Adão e Eva, né? Olha lá, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Né? A primeira promessa implícita no plano de Deus para a redenção do mundo foi essa. Prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher, que foi Jesus que nasceu, né? E a semente da serpente, que é Satanás e os seus seguidores. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte e salvar a humanidade, né? No versículo 15 aqui do capítulo 3 de Gênesis fala, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Amém? Então, nessa passagem já havia a promessa de que Deus escolheria alguém da humanidade e Jesus nasceria desta linhagem, desta família, para destruir o inimigo. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ler aqui Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Vamos ler aqui o que está escrito em Gálatas 3. Oh, glória a Deus. Maravilha. Cadê Gálatas, gente? Romanos. Depois de Romanos. Coríntios. Gálatas. Achei. Gálatas 3, versículo 8. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo, por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Também no versículo 16, aqui do Gálatas 3, ó. Pois Deus fez a sua promessa a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo, Jesus. E também no versículo 18 do capítulo 3 de Gálatas diz assim, ó. Porque se aquilo que Deus dá dependente da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Oh, glória a Deus! Vários princípios importantes podem ser deduzidos da chamada de Abraão. E aí a gente vai ler esses princípios da chamada de Abraão amanhã, em nome de Jesus, tá bom? Então é isso aí. Glória a Deus. Estou marcando aqui para poder ler amanhã. Esse é o primeiro dia aí que a gente fala da chamada de Abraão, que Deus chamou ele pensando em todo mundo.
em todos os habitantes da terra. Deus chamou Abraão para cumprir a promessa que ele havia feito lá no paraíso, no jardim do Éden, quando ele, conversando com a serpente, falou: ó, a semente da mulher vai pisar na sua cabeça. Aleluia! Oh, glória! Paz do Senhor!